Bom dia, Gonçalves Filho e ouvintes do programa 96 é Notícia da Rádio Cultura FM de Limoeiro. Vamos conversar no programa com o doutor e mestre em Ciências da Religião, o Aerto Carvalho. Ele também é diácono da Igreja Católica, diácono permanente, e podemos dizer que ele é um especialista em área de religião e também sobre o Papa. Tem conhecimento, já viajou para a Palestina, viajou também para Roma, já passou em Roma, e agora ele fala sobre a história e a importância do Papa para a humanidade, não só para os cristãos católicos, como também para todos. É um prazer recebê-lo em nossa programação. Bom dia. E a importância do Papa para a humanidade, em detrimento que hoje os países, inclusive o nosso Brasil, é um país laico. Bom dia. Primeira coisa é lembrar que o Papa, além de um chefe de igreja, é um chefe de Estado. Por isso a importância dele para as nações. Já que o Vaticano é um Estado, um pequeno Estado, ele goza, não é, dessa prerrogativa de ser um chefe de Estado. Por isso a sua importância, enquanto ele fala de um lugar, né, ou de um espaço onde ele tem autoridade para fazer isso. Ele fala diante da comunidade das nações, diante dos chefes de Estado, como chefe de Estado. Então, de certa forma, goza de um privilégio, porque ao mesmo tempo é um chefe religioso, é um chefe da religião católica, que a nível mundial cresceu nos últimos anos, cresceu em torno de 15 milhões no mundo inteiro, enquanto a população humana decresce no planeta Terra, a Igreja Católica cresce. Então, esse é um fenômeno que a gente percebe e que, muito certamente, o último Papa, Francisco, colaborou para esse crescimento dos católicos no mundo. Então, ele, como chefe de Estado, ele goza desse trânsito no meio das nações. Doutor Aerto Carvalho, as outras religiões também tinham anseio, desejavam, ficavam na expectativa, ansiosos por ter um novo Papa, o que interfere também em outras religiões, um Papa tido como chefe da nação. É importante a gente entender que nós vivemos um tempo de um fenômeno chamado ecumenismo e diálogo interreligioso. É muito comum que as religiões mais arejadas, as religiões que estudaram, que se aprofundaram, elas naturalmente desejem esse diálogo com outros credos e que entre os cristãos haja aquilo que nós chamamos de ecumenismo. Nessa perspectiva da gente entender-se como uma casa comum, irmãos que muitas vezes professam a fé diferente. Então, a gente tem tido nos últimos papas essa característica de serem papas ecumênicos, que dialogam com outras religiões. É impressionante a gente ver que o Papa Francisco, por exemplo, teve muito diálogo com o mundo muçulmano. O Papa visitou o Iraque. O Papa falou do problema de Gaza. O Papa esteve em mesquitas. O Papa recebeu grupos protestantes tradicionais, históricos, e grupos pentecostais. Nós tivemos visitas de grupos pentecostais, inclusive de brasileiros no Vaticano, nesse diálogo. Então a gente percebe que há, nos últimos papados, uma abertura ao diálogo interreligioso, cristianismo e outras religiões, e o ecumenismo, que é o diálogo entre católicos, protestantes e ortodoxos. É verdade que antigamente já chegou papas, representantes da Igreja Católica, de condenar a pessoa que fundasse ou fizesse parte de outra religião, e se foi, houve o perdão? Olha, se a gente vai olhar historicamente, a reforma protestante está nesse processo, está nessa esteira. Os sílabos que a gente fala e outros documentos da igreja olhavam o outro, a outra religião, como algo pérfido, que inclusive estava na própria liturgia ao se tratar, por exemplo, dos judeus. Então, algo que historicamente a gente viveu enquanto catolicismo e que hoje a gente muitas vezes também vive enquanto outras religiões que não suportam o diálogo com o que é diferente. E em relação à nomeação do Papa, há influência também política, inclusive de determinados países, por querer um Papa talvez com a sua ideologia? Dentro disso eu ainda pergunto, essa influência política, por esse Papa ser dos Estados Unidos, talvez seja da vontade de Trump ou beneficiante para ele? Então a gente teria como sinal, talvez,
desse último Papa agora eleito, Leão XIV, a figura de alguém que é norte-americano, mas se apresenta muito como peruano também. Então você tem aí alguém que é mais internacionalista. Claro que se falava que a Itália teria agora, depois dos últimos papas de outros países, a Itália voltaria a ter um papa italiano. Mas acho que o Colégio Cardinalício, que foi eleito, que foi composto pelo Papa Francisco, realmente hoje caminha para essa internacionalização do papado. Doutor Aerto Carvalho, foi um prazer recebê-lo conosco. Para finalizar, diante da Bíblia, onde é que está provado que o Papa é o representante de Jesus na Terra e é o sucessor de Pedro? Mateus 28. Ok. A reportagem é de Luiz Corrêa.